do Espírito de Yahvé nos profetas maiores. E a apresentação se divide em 3 partes. Tem, em primeiro lugar, uma análise semântica da palavra Espírito, que é a palavra hebraica Ruach. Não vou gastar muito tempo com isso, porque já foi abordado ontem pelo Dr. Moscal. Depois falarei um pouco sobre a função do Espírito de Yahvé no Antigo Testamento, particularmente dos profetas maiores, em 3 áreas: o Espírito atuando na criação, no povo de Deus e no Messias. E vou gastar a maior parte do tempo desta apresentação falando sobre o Espírito de Yahvé e a sua natureza, a natureza do Espírito. Eu creio que esta é a questão, o aspecto talvez mais relevante, mais importante e mais necessário para a situação que a igreja hoje enfrenta com heresias e com diversas distorções da compreensão do Espírito. Vou começar com uma breve análise semântica do termo Ruach. Nos profetas maiores, ou seja, Isaías, Jeremias e Ezequiel, a palavra Espírito, Ruach, ocorre 101 vezes em 107 versos. E em termos semânticos ela pode ser categorizada em 3 áreas. Em alguns casos, Ruach parece ter um sentido meramente meteorológico, se refere ao vento, à tempestade, enfim, a um fenômeno da natureza. Parte das ocorrências se categorizam nesta área. Outra parte parece ter um sentido antropológico, ou seja, Ruach do ser humano, o fôlego de vida, a vida, as intenções, o coração humano. Algumas ocorrências de Ruach se categorizam nesta área. E há uma outra categoria, que é a mais importante para os propósitos desta apresentação, que é a categoria teológica, que são aquelas ocorrências em que a palavra Ruach ela se refere a Deus, se refere a Yahvé, o Espírito como sendo o Espírito de Yahvé, o Espírito que vem de Yahvé, o Espírito que é concedido por Yahvé, o povo, ao Messias, o Espírito de Yahvé que atua na criação. Esta é a categoria teológica da palavra Espírito, e nós temos os profetas maiores aproximadamente uns 40 versos que tratam do Espírito dessa perspectiva teológica. O que eu falei aqui é uma síntese desses 40 versos, destacando os pontos principais dentro dos tópicos que nós adotamos para essa apresentação. 40% das ocorrências, então, estão nessa categoria teológica. Evidentemente que há outras categorias, os léxicos, os dicionários, alguns dividem o campo semântico de Ruach, de Espírito, em 7, 8, 9, 10 categorias e subcategorias diferentes. Mas para os propósitos dessa apresentação, é suficiente estas 3, e finalmente basta que a gente focalize nesta que interessa, que é a base teológica do Espírito nesses versos. Vamos começar então com a obra do Espírito de Yahvé, a obra do Espírito Santo, a obra do Espírito de Deus. A razão pela qual estou usando o Espírito de Yahvé é porque no Antigo Testamento esse é o termo mais comum. Nós temos em 3 lugares o Espírito Santo, mas normalmente se fala Espírito de Yahvé. Em alguns casos nós temos o equivalente funcional do Espírito de Yahvé. O texto fala, meu Espírito, é Deus que está falando, portanto é o Espírito de Yahvé. Em outros casos é o Espírito dele, ou seja, de Deus. Em outros casos apenas aparece a palavra Espírito, mas o contexto diz que é o Espírito de Yahvé. Então todas essas passagens estão consideradas naquilo que nós vamos falar nos próximos instantes. Vamos à obra do Espírito de Yahvé. Em suas múltiplas funções e atividades, o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, exerce uma obra relacionada com a criação, com o povo de Deus e com o Messias. Tais atividades atestam a importância da obra multidimensional do Espírito no segmento da Bíblia hebraica do estudo, ou seja, dos profetas maiores. Vamos ver o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus na criação. A conexão entre o Espírito e a criação, manifestada no primeiro capítulo de Gênesis, se reflete em várias passagens do corpus de estudo. O Espírito é retratado como sustentador da vida e preservador da criação. Isaías anuncia que quando Deus envia o seu Espírito, a terra é renovada, o deserto se torna em pomar e o pomar se torna em floresta. Em um interessante, talvez até desconhecido oráculo de Juízo contra Edom, o Espírito ajunta até mesmo os pássaros de Edom para cumprir os propósitos de Deus.
Em Isaías 40, 12 a 13, o profeta reconhece o ilimitado poder e a sabedoria do Espírito. E assim diz Isaías no capítulo 40, versos 12 e 13: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfaro o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Neste texto, o profeta apresenta a incomparabilidade de Yahvé como Criador, que planejou por si mesmo a criação do universo e então implementou o seu propósito pelo seu Ruach, pelo seu Espírito. A criação foi planejada pelo Espírito do Senhor, que então se moveu para trazer à existência os céus, terra, mar e montanhas. Assim, desde o princípio, o Espírito esteve envolvido no processo, mediante o qual Deus criou o mundo e deu vida às criaturas. Até mesmo o fôlego de vida que anima a humanidade deriva do fôlego, deriva do Espírito de Deus. Outro texto que enfatiza o papel do Espírito está em Isaías 42, verso 5. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida, Neshama ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. E poderíamos listar outras e outras passagens, enfatizando o papel, a função extremamente básica, fundamental do Espírito na criação. Mas precisamos nos mover para o próximo item: o Espírito e o povo de Deus. Há três áreas que eu gostaria de destacar, ou três sub-áreas neste segmento do trabalho. O Espírito capacita para o serviço, o Espírito funciona como um agente de purificação ética e moral, e finalmente eu quero explorar o Espírito como mediador da palavra, a relação do Espírito com a palavra. Vamos começar com o primeiro item. Uma função predominante do Espírito no Antigo Testamento é conceder poderes e dons especiais ao povo de Deus e aos seus líderes. Ao falar da criação e redenção do povo de Deus, Isaías declara: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes de águas. Assim o contexto informa que Jacó e Israel não são apenas criados e redimidos por Deus, mas Deus promete derramar seu Espírito, seu Ruach, sobre sua descendência, capacitando-os por meio de sua bênção, para que eles possam cumprir a comissão de Deus. No livro de Ezequiel nós vemos algumas coisas interessantes a respeito do Espírito. O Dr. Moscala já tocou nesse assunto ontem, mas eu vou mencionar alguns pontos aqui bem breves. O Espírito entra em Ezequiel e o coloca de pé. Nós vemos isso no capítulo 2, verso 2, 3, 24, etc. Era o Espírito que energizava e movia as rodas que transportavam a glória de Yahvé, como relatado na visão inaugural de Ezequiel. O Espírito também sustentava Ezequiel e o transportava de um lugar para outro. É interessante em Ezequiel o papel do Espírito como este agente de traslado, transportava o profeta e o levava de um lugar para outro. E é interessante, na visão inaugural, o Espírito transporta a glória de Yahvé. Nos capítulos subsequentes, o Espírito vai transportar Ezequiel de um lugar para outro. E no capítulo 37, naquela famosa visão, agora o Espírito implicitamente está ali, o Espírito vai transportar Israel de volta do exílio para a terra da promessa. É o papel fundamental do Espírito de Ezequiel. Outro aspecto, deixando agora essa sessão que tem que ver com o Espírito e o povo de Deus, aliás, deixando o Espírito como capacitador para o serviço, eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito como agente de purificação ética e moral. E o papel fundamental do Espírito nos profetas maiores é o de atuar como instrumento de regeneração para trazer cura para o enfermo povo de Deus.
Isaías 4, verso 4 menciona a purificação das filhas de Sião com o espírito de justiça, Ruach Tzedek, e espírito de ardor, Ruach Baer. Isaías se utiliza da imagética de uma mulher pura para destacar a atividade do Espírito Divino em purificar o povo de suas mazelas éticas e morais. Cabe ressaltar que as expressões Ruach Tzedek e Ruach Baer, espírito de justiça e espírito de purificação, são equivalentes funcionais da expressão Espírito de Yahvé nesse texto. Em Ezequiel, essa ideia continua agora, ela emerge na promessa que Ezequiel faz no capítulo 11, verso 19: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porém dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Ainda em Ezequiel, no capítulo 36, versos 25 a 27, o profeta declara, ou Deus declara através do profeta: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. As expressões coração novo e espírito novo, elas são chave na teologia de Ezequiel. E os exilados são exortados a receber este novo coração e este novo espírito. É verdade que nem todas as ocorrências do espírito ou da palavra espírito, do termo Ruach em Ezequiel, se referem ao Espírito de Deus, ao Ruach Yahvé. Mas os eruditos têm notado e mencionado que, de fato, a teologia do Espírito em Ezequiel é tão importante, que até mesmo quando o Espírito tem outras conotações semânticas, por detrás desses diferentes espíritos, entre aspas, que Ezequiel menciona, está a força, está o poder do Espírito de Yahvé controlando a todos. E esta teologia do Espírito em Ezequiel, ela mostra que através do Espírito, Deus se envolve na história do seu povo. Finalmente, dentro desse segmento que lida com o Espírito e o povo de Deus, a última sessão é o Espírito como o mediador da palavra, a relação entre o Espírito e a palavra. Há nos profetas uma íntima conexão entre o Espírito e a palavra. Em Isaías 59, verso 1, nós podemos ler: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre. Esse é um texto muito significativo, porque ele aponta para a íntima e estreita relação entre o Espírito e a palavra. Isto é, o Espírito não contorna a razão humana, mas o Espírito da razão humana se utiliza para guiá-lo nos propósitos de Deus. E nesse ponto eu gostaria de comentar alguma coisa a respeito de Jeremias. Como o Dr. Moscala falou ontem, Jeremias não menciona o termo Espírito de Yahvé. E quando eu estava preparando esse material, de fato, isso me chamou a atenção. Muitas referências ao Espírito em Isaías, muitas referências ao Espírito em Ezequiel, mas nada em Jeremias. Nada em Jeremias. De fato, Jeremias usa a palavra Ruach algumas vezes, a palavra Espírito, mas normalmente em sentido negativo. Para falar, por exemplo, dos falsos profetas, que são espíritos, são Ruach, são vento, e ele usa então a palavra Espírito com essa conotação negativa. Essa peculiaridade, ela pode ser explicada
talvez devido ao contexto polêmico no qual Ezequiel exerceu o seu ministério. Ezequiel, talvez de todos os profetas, Jeremias dos profetas maiores foi aquele que talvez mais frontalmente precisou contestar e enfrentar falsos profetas. E é provável que esses falsos profetas reivindicassem como autoridade para suas mensagens falsas a autoridade do Espírito. Para não se confundir com eles, Jeremias então talvez conscientemente evita utilizar o argumento de que ele está falando com a autoridade do Espírito, mas ele prefere utilizar a palavra. E Jeremias se apresenta como aquele profeta que tem a autoridade da palavra. Não que Jeremias esteja contestando a autoridade do Espírito. Jeremias não nega a ação do Espírito de Deus, certamente. Há muitas afinidades entre Ezequiel e entre Jeremias que mostram claramente que Ezequiel e Jeremias estavam afinados com o mesmo pensamento teológico em relação à restauração de Israel, às promessas messiânicas, à restauração do povo de Deus. Todavia, Jeremias evita utilizar o termo Espírito em relação ao Espírito de Deus, talvez para não se confundir ou para não causar confusão na mente daqueles que estavam confrontados agora também com a mensagem dos falsos profetas que reivindicavam a autoridade do Espírito. Mas, não obstante, a ausência de referências explícitas ao Espírito em Jeremias, a atividade do Espírito está presente de forma ampla em Jeremias. Vamos tomar como exemplo Jeremias 31 a 34. Esse é um texto extremamente conhecido, é o texto do Novo Concerto, da Nova Aliança. E há entre esse texto e algumas passagens de Ezequiel uma extraordinária intertextualidade, uma correlação entre um texto e outro. Por exemplo, em Jeremias 31, verso 31, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Esse é um termo-chave, nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No verso 33, da metade para frente, Deus diz assim através de Jeremias: na mente lhes imprimirei as minhas leis. E depois em seguida vem a forma do concerto: também no coração lhes escreverei. E aí Deus diz assim: e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel diz basicamente a mesma coisa, só que em Ezequiel está claramente explícito o papel do Espírito. Ezequiel 36, 27, Deus diz assim: porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Basicamente repetindo o que Jeremias está dizendo. 37 e 26 em Ezequiel: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. E no mesmo capítulo 37, agora o versículo 27, Deus declara: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel e Jeremias dizem basicamente a mesma coisa, exceto que Ezequiel menciona, enfatiza o papel do Espírito, enquanto que Jeremias enfatiza um pouco mais o papel da palavra. Mas ambos estão teologicamente afinados, estão falando a mesma coisa. Portanto, Jeremias, apesar de não mencionar explicitamente o termo Espírito do Senhor, Rua Adonai, ele faz alusão à atividade do Espírito na força da palavra. Então, em Jeremias é muito importante este conceito da palavra de Deus. E na minha maneira de ver, quando Jeremias fala da palavra, Jeremias também está falando do Espírito. O último segmento desta divisão é o Espírito e o Messias. No futuro, dizem os profetas, o Espírito seria derramado não somente sobre o povo, mas também sobre o Messias. Sobre o futuro Messias, sobre o rei Davi, que Isaías afirma: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O texto menciona 3 pares de virtudes aqui nesse texto, Isaías 11, verso 2. Pares de virtudes que revelam o impacto e a abundância dos dons do Espírito sobre o Messias. O Espírito de Yahvé nesse texto, qualificado nessa passagem por esses 3 pares de virtudes, exerce influência decisiva sobre as habilidades do rei vindouro. Mas devemos notar que o poder do Espírito atua nas habilidades mentais, de sabedoria, de entendimento
nas qualificações essenciais necessárias a um verdadeiro líder. Mas nesse contexto não podemos nos esquecer que as habilidades que o Espírito concede ao Messias são primariamente qualidades essenciais do próprio Espírito. Em outras palavras, o Messias recebe virtudes inerentes ao Espírito. Afinal, as construções gramaticais empregadas no texto referem-se primariamente às virtudes do próprio Espírito. Vamos agora à terceira grande divisão do texto, e última, que é a natureza do Espírito de Yahvé, de acordo com a percepção, de acordo com a compreensão dos profetas maiores. Esse é um tema um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, porque quando se fala em natureza do Espírito, e vamos à Bíblia em busca de definir, entender e compreender a natureza do Espírito, nós precisamos ter em mente que a Bíblia hebraica não está preocupada com discussões abstratas a respeito do ser de Deus. Essas distinções entre o ser e o devir, tão comuns na filosofia grega, são estranhas à mentalidade hebraica. Os hebreus têm uma outra forma, uma outra maneira de descrever a realidade. Talvez porque eles recebem a revelação de Deus. Mas com a sua linguagem simples, os profetas nos dão informações que nos permitem, até mesmo utilizando ferramentas conceituais mais sofisticadas, termos alguns vislumbres, algumas percepções, por mais imperfeitas e tênues que sejam, do ser de Deus, da natureza de Deus, e particularmente da natureza do Espírito de Deus. Vamos ver a contribuição dos profetas maiores para esse tema. Há dois grupos de passagens nos profetas. Nós temos um grupo de passagens que parecem identificar o Espírito com Deus, e há um grupo de passagens que parecem fazer uma distinção entre Yahvé e o seu Espírito. Vamos ver as primeiras e depois as segundas. Vamos ver aqueles textos que identificam Yahvé com o seu Espírito. Em um oráculo contra Samaria, Isaías declara, isso está em Isaías 28, versos 5 e 6. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será coroa de glória e o formoso diadema para os restantes de seu povo. Será o Espírito de justiça para o que se assenta a julgar, e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Notem que o texto está dizendo: o Senhor será o Espírito de justiça. Nesse oráculo, descrevendo a atuação do Espírito de justiça, o Espírito aqui não é um ser, digamos, separado do Senhor, mas é o próprio Senhor, cuja presença é manifestada pelo dom deste novo Espírito nos homens. Em Isaías 31, verso 3, Isaías 31, verso 3, aqui nesse texto, ao afirmar que os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito, Isaías usa o termo espírito para referir-se à incomparável qualidade de Yahvé, em contraste com o poderio militar egípcio. Novamente, Deus está intimamente relacionado e identificado com o Espírito. Em Isaías 31, verso 11, encontramos o equivalente funcional do rio, ou seja, meu espírito, funcionando aparentemente de forma idêntica a Yahvé. O texto diz assim, Isaías 31, verso 1: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem alianças, mas não do meu espírito. Algumas versões aqui trazem outras maneiras, não trazem aqui a palavra espírito. O verso, Isaías 31, perdão, Isaías 30, verso 1, desculpa, Isaías 30, verso 1, aparentemente aqui, o meu espírito é o próprio Senhor, é a mente do Senhor, são os propósitos do Senhor, e a expressão nessa passagem simplesmente significa Yahvé, significa a mim. Em Isaías 34, verso 16, o Espírito parece identificado com Yahvé também. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará.
nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as edificará. Aqui no paralelismo, a boca do Senhor disse, o Espírito do Senhor edificará. Aparentemente é uma identificação, ou pelo menos uma íntima conexão entre o Espírito e Yahvé. Um outro texto interessante é Isaías 40, versos 7 e 8. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o Espírito do Senhor. Aqui, na verdade, há uma outra passagem que identifica o Espírito do Senhor como o hálito do Senhor. Algumas passagens, algumas versões traduzem hálito do Senhor, sopro do Senhor. Mas o texto hebraico está dizendo Espírito do Senhor, Ruach Adonai, Ruach Yahvé. Mas isso não é tudo. Se fôssemos ficar apenas com essas passagens e construirmos uma teologia do Espírito com base neste grupo específico de textos, certamente construiríamos uma teologia modalista. Mas nós temos uma quantidade significativa de textos em que o Espírito é descrito, é entendido, é concebido como distinto do Senhor, distinto de Yahvé. E vamos dar atenção a elas agora. Embora o Espírito nessas passagens que vamos mencionar agora esteja intimamente relacionado com Yahvé, ele também é distinto do Senhor. Em Isaías 48, verso 16, na segunda parte, Isaías 48, verso 16, nós encontramos essa interessante declaração: o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. As dificuldades desta passagem têm levado os comentaristas a sugerir que o texto está corrompido ou sofreu alguma pressa. A primeira dificuldade diz respeito ao sujeito da oração. Uma vez que Yahvé é o sujeito da primeira metade do verso, como Yahvé pode dizer na segunda metade, o Senhor me enviou a mim e o seu Espírito? É de fato um problema de ordem, digamos, semântica. Mas a solução para esse problema é aparentemente simples. É que aqui nessa segunda metade entra em cena um outro personagem. É o servo de Yahvé. É o servo do Senhor que está falando. E o servo do Senhor está dizendo: o Senhor me enviou a mim e o seu Espírito. O Senhor me enviou a mim com o seu Espírito. Em Isaías 63, versos 10 a 11, nós encontramos uma outra referência ao Espírito. E aqui nos permite termos uma percepção sobre sua natureza. Isaías 63, versos 10 e 11. Em uma alusão ao Êxodo, Isaías declara: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Esta é uma das três referências ao Espírito Santo no Antigo Testamento. E o texto continua: pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Veja, embora alguns argumentam que a referência ao Espírito Santo nesse texto seja uma forma de falar do envolvimento pessoal de Deus com os humanos, cabe notar que a passagem sugere uma intrigante distinção entre Yahvé e o Espírito. Neste texto, o Espírito opera como um agente pessoal a conduzir com vigor a história de Israel. O Espírito não é uma simples expressão do caráter de Deus ou um mero traço da personalidade divina, mas uma quase hipóstase ou personalidade distinta de Yahvé. O fato de que o Espírito pode ser conquistado, pode ser entristecido, indica claramente este traço, essa dimensão pessoal na sua natureza. A raiz verbal atzav, que subjaz ao vocábulo usado nesse verso como contristado nas nossas Bíblias em português, aparece 15 vezes no Antigo Testamento. E este verbo pertence ao campo semântico das atitudes ou emoções. E este verbo, esta raiz verbal, é sempre utilizada no Antigo Testamento em conexão com o ser pessoal, seja Deus, seja seres humanos. Eduardo Young, um comentarista do qual eu gosto muito, tem um belo comentário de Isaías,
já de talvez uns 30 anos por aí, mas ele diz alguma coisa muito interessante, comentando sobre esse texto. E eu passo a citá-lo agora. O fato de que Israel entristeceu o Espírito mostra que o Espírito é uma pessoa. Como se pode entristecer um Espírito pessoal? Aqui o Espírito é apresentado como objeto da ação do povo. Ademais, como o Espírito está unido ao Senhor aqui, assim no verso anterior, o anjo estava unido a ele. Aqui então, o Espírito de santidade é distinto do Senhor na sua existência pessoal. Assim como ocorre com o anjo no verso anterior, o Espírito aqui é uma pessoa distinta pelo fato de que ele pode ser entristecido e pode, portanto, também sentir. Termina a citação. O livro do profeta Ezequiel, como nominado de o profeta do Espírito, também oferece significativas percepções sobre a natureza do Espírito. A primeira referência ao Espírito de Yahvé em Ezequiel aparece na visão introdutória, onde o termo hebraico Rua, Espírito, parece descrever o vento ou a força que impele a glória do Senhor, que se move a partir do norte para o templo. O texto diz assim, Ezequiel 1, verso 4: Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disso, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Aqui nós temos a expressão Rua Será, ou seja, espírito de tempestade, espírito tempestuoso. Essa expressão é indefinida nessa primeira ocorrência no livro de Ezequiel, mas ela vai reaparecer depois. O termo espírito vai reaparecer no mesmo capítulo, no verso 12 e no verso 20. E nas outras vezes em que o termo espírito aparece no primeiro capítulo de Ezequiel, o termo espírito está qualificado pelo gatilho em hebraico, falando do movimento dos seres viventes que acompanhavam a glória de Yahvé e das rodas que compunham aquele cenário. No verso 12, Ezequiel declara: para onde o Espírito havia de ir, iam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Do ponto de vista gramatical, a presença do artigo nestas expressões tem a função de apontar para outra expressão que ocorre no verso 4: Rua Será, espírito tempestuoso. Isto é, o espírito que impelia as rodas e movia os seres viventes deve ser identificado com o espírito introduzido no verso 4, isto é, aquele vento tempestuoso pode ser entendido já como uma imagem do espírito de Yahvé, que mais tarde Ezequiel vai descrever com mais detalhes. Uma imagem semelhante a esta nós encontramos também em Isaías 59, verso 19. Em Isaías 59, verso 19, ali a glória de Yahvé é comparada a uma torrente tempestuosa impelida pelo Espírito de Yahvé. Basicamente a mesma ideia, o mesmo conceito nós encontramos em Isaías 59, verso 19. Na visão de Ezequiel, torna-se evidente que o Espírito controla os movimentos dos seres viventes e das rodas no contexto da glória de Yahvé. Não pode ser um simples vento tempestuoso em sentido meteorológico, mas o próprio Espírito de Yahvé. Observa-se ainda que a expressão contida no verso 21, o termo aparece como uma qualificação: Espírito do ser vivente, isto é, o Espírito da vida, o Espírito que produz vida, o Espírito que dá vida ao povo de Deus. E naquele contexto o Espírito estava animando as rodas da glória de Deus. Todo este contexto em que o Espírito controla, anima as rodas, anima a glória de Yahvé, anima o profeta, leva o profeta de um lugar para outro, aponta claramente para uma distinção entre o Espírito e Yahvé. Em alguns lugares, Ezequiel fala com o Espírito. Deus diz: fala ao Espírito para que o Espírito venha. Especialmente na visão do capítulo 17, ali se torna muito clara essa dimensão pessoal. O Espírito é uma personalidade com a qual se pode falar. E Yahvé diz para Ezequiel: chama, clama, fala ao Espírito
Portanto, claramente nós temos uma distinção entre o Espírito e Yahvé. Eu preciso sumarizar algumas coisas e ir direto para as conclusões e implicações. O Espírito de Yahvé exerce múltiplas funções nos profetas maiores, relacionadas com a criação, com o povo de Deus e com o Messias, com o servo. No que se refere à sua natureza, há textos que identificam o Espírito com Yahvé, e há um conjunto significativo de textos que indicam uma clara distinção de personalidade no seio da divindade. Esta ambivalência do testemunho dos profetas maiores em relação ao Espírito de Yahvé, como não apenas os profetas maiores, mas do Antigo Testamento, como um todo, tem intrigado os estudiosos, tem levado os místicos, os eruditos da história da igreja até hoje a tentarem compreender, aprender o que é o Espírito, o que é a natureza do Espírito, tentando encontrar termos, expressões que possam explicar o Deus. Em um estudo publicado em 1960, um estudioso chamado Aubrey Johnson, ele fala do Espírito como uma extensão da personalidade de Yahvé. E ele aponta para a dimensão pessoal do Espírito de Yahvé em algumas passagens. Um outro estudioso, na tentativa de entender a distinção entre o Espírito e Yahvé em algumas passagens, ele diz o seguinte: o Espírito funciona como o alter ego de Yahvé, ou como agente ou agência, através do qual Deus exerce o controle soberano sobre os indivíduos. Recuando um pouco na história, no século XI, Bernard Clairvaux provocativamente sugere que é apropriado pensar no Espírito Santo como um beijo. Bernard Clairvaux imagina Deus o Pai amando a Jesus, seu Filho, tão ternamente, que Deus beija o seu Filho e o Espírito Santo seria aquele beijo. Atualmente, há quem prefira falar do Espírito como o amor de Deus. Veja, todas essas definições, todas essas tentativas de explicar o Espírito, de explicar o mistério do Espírito, muitas vezes elas obscurecem mais do que revelam. Às vezes elas atrapalham. Há uma tendência da erudição moderna de se tornar modernista. A tendência de muitos eruditos hoje é falar do Espírito como o poder de Deus, como a presença de Deus, como o amor de Deus. E isso pode levar a um certo modalismo na compreensão da Trindade. Mas isso nos mostra um detalhe. Não é fácil entender o que é o Espírito Santo. A própria metáfora, o próprio termo que a Bíblia usa, rua para o Espírito, já nos diz isso. O que é rua? Rua também pode ser vento. Mas nós não podemos entender, não podemos apreender, não podemos possuir o Espírito. O que nós podemos é nos deixar possuir por ele. Uma hermenêutica consistente com a unidade e com a autoridade das Escrituras interpreta esses diferentes textos da Bíblia não como contraditórios, mas como complementares. As diversas passagens bíblicas, enquanto retratam o Espírito em íntima conexão com Yahvé, ao mesmo tempo revelam os traços pessoais do Espírito, traços que o apresentam como pessoa distinta no seio da divindade. Muito obrigado.